Olá, boa tarde, meus amores, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Tô eu aqui, ó, hoje eu vim mais cedo que eu pude para a gente dar continuidade ao nosso estudo, né? Vamos falar aqui quanto o juízo temerário, né, do livro segundo Evangelho de Mateus, tá certo? Então fique preparado, você novo que está chegando, se inscreva no canal. Eu sou Elizabeth Guilhermino, sou evangelista e estou aqui sempre trazendo uma palavra amiga para vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o juízo temerário. Mas antes, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, tá bom? Se inscreve aí no canal, você que está chegando, e aperte aí na palavrinha inscrever. Você vai ver escrito aí. Se não tiver, você procura pelo meu nome, tá? Elizabeth Guilhermino. Vai naquela lupinha, não tem uma lupinha aí? Então, você vai aí tem uma lupinha, você aperta nessa lupinha e aí você escreve o meu nome, Elizabeth Guilhermino, Elizabeth com TE mesmo, né? Com TH não, tá bom? Elizabeth Guilhermino. E depois você vai ver, aí vai aparecer a minha imagem, então você aperta na palavrinha inscrever, depois você aperta no sininho e na palavrinha todas. Pronto, já está escrito. Não é difícil, é bem facinho e rápido, não é mesmo? Depois, no final, você compartilha essa palavra amiga para alguém. Leva a palavra amiga para uma pessoa. Seja você também um evangelista, tá bom? Leve a palavra amiga para alguém. É sempre bom a gente levar uma palavra amiga para uma pessoa, tá bom? Então, eu quero falar com vocês. Ontem eu não pude vir, não pude estar aqui com vocês. Ontem eu estava me sentindo tão mal, gente. Me senti mal. Depois tive alguns pesadelos, né? Alguns sonhos. Tive alguns não, um sonho. Foi só um sonho que eu dobrei meu joelho e comecei a orar. Mas, independente dessas coisas, eu quero dar continuidade aqui ao estudo, tá certo? Então, ontem nós vimos quanto o sermão da montanha, né? Quando Jesus, ele subiu ao monte e lá ele começou a ensinar, né? Dando todos os tipos de ensinamentos que está aqui escrita aqui no Evangelho de Mateus. Estou com a Bíblia aqui, olha. Tá bom? Tá aqui, ó. Então, tá tudo escritinho aqui no Evangelho de Mateus. Então, quanto ao sermão, ele foi dando ensinamento quando ele subiu a montanha, ele falou sobre o cumprimento das leis, né? Ele falou sobre o adultério, ele falou sobre o amor ao próximo, né? Sobre a esmola, a oração e o jejum. E também ele falou quanto aos cuidados e às inquietações, né? Ele deu muitos ensinamentos àquelas pessoas que estavam ali para ouvir quando ele subiu, então, o monte, né? A montanha. E hoje eu fiquei de falar para vocês quanto ao juízo temerário. Então, veja bem, gente, eu vou ler o capítulo, tá? Eu vou ler para vocês o quanto ao juízo temerário e depois eu venho com a explicação. Porque nós precisamos despertar para muitas coisas que nós às vezes deixamos passar por algum motivo, né? Que não nos faz pensar, né? Mas é necessário ter sabedoria, porque Deus deu pra gente sabedoria e entendimento, saber o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que não é. Então vamos lá, eu vou ler e depois eu venho com a explicação, tá bom? Não vou ler todos os versículos, que é bastante, mas eu vou fazer o possível para tentar concluir tudo, tá bom? Então diz assim no versículo de número 1 do juízo temerário. Fala assim: não julgues para que não sejas julgados. Olha que ensinamento. Porque com o juízo com que julgastes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos vós tornarão a medir. E aí diz mais assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês
a trave que estás no teu olho. Aqui ele está fazendo uma pergunta. Então, não julgue para não ser julgado e também não olhe para o outro se você não olhar para si mesmo, entendeu? E aí vem falando também quanto à perseverança na oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas que os vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, eu vou parar por aqui e vamos entender isso aqui. Vamos entender. Então, não julgues para que não sejas julgados. Aqui está sendo bem claro em falar que a pessoa que costuma julgar o outro, né? Sem olhar para si mesmo. Veja bem, eu vou ler o que está aqui na Bíblia, depois eu vou falar quanto a isso, tá bom? Então diz aqui, ó. Pedi, não, desculpa, cadê? Eu pulei, tá? Então diz aqui assim, ó. Não julgues, para que não seja julgado. Aqui está dizendo assim, o Senhor Jesus fez essa advertência ao ver a hipocrisia dos escribas e dos fariseus que se consideravam os donos da verdade. Por isso condenavam as pessoas. É muito fácil apontar os erros e os defeitos dos outros. O difícil é cada um olhar para si e admitir as próprias falhas. É o que eu estava falando com vocês, né? Antes de julgar alguém, olhe para si mesmo, tá bom? Então, uma coisa é admoestar alguém com a intenção de ajudá-lo e outra totalmente diferente é acusá-lo. Há quem esteja preocupado com o cisco no olho do seu próximo, enquanto há uma trave no seu próprio olho. Preste atenção. Enquanto há uma trave no seu próprio olho. A pessoa olha para os erros do outro, mas não olha para si próprio, os seus erros. Então, também no versículo 7:11, fala assim, pedir, buscar e bater. Então, o mestre sempre incentivou a prática e a perseverança na oração, né? Nós precisamos continuar sendo perseverante na oração. Quando pedimos algo a Deus, exercitamos a nossa fé. E aí nós estamos mostrando a nossa dependência dele, mostrando para ele que nós dependemos dele. Nós sempre somos dependentes desse Deus, do nosso Deus, tá certo? Então, precisamos prestar muita atenção nisso, né? O mestre é Deus, sempre nos incentivou a orar. A oração é que nos afasta de muitos males. A oração é que a gente mostra como pessoa quem somos para o nosso Deus, porque Ele sonda os nossos corações. Ontem eu já falei sobre isso, não é mesmo? Então, também no versículo 12 fala de dar o que queremos receber. A frase, né? Dar o que você quer receber. Então, esse ensinamento é conhecido como regra áurea, ou seja, regra de ouro da palavra de Deus. Você entende?
Então, isto é, nós precisamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Muitas pessoas tratam mal ao outro, julgam ao outro, né? Então, se você não quer ser julgado, você precisa rever os seus conceitos, tá certo? Se quisermos amor, nós temos que amar. Se quisermos respeito, nós temos que dar respeito. Você entende? Se quisermos perdão, nós temos que perdoar, né? Então, se quisermos ter que alguém tenha misericórdia da gente, se nós quisermos misericórdia, principalmente a misericórdia de Deus, temos que ser misericordiosos um para com os outros. Você entende? Nós temos que ser misericordiosos um com o outro. Se você é egoísta, você jamais vai compreender essas coisas que eu acabei de falar, que eu estou lendo aqui. Você entende? Então, nós precisamos ter cuidado quanto a isso. Também fala no versículo 15 e 20, que vem falando sobre, portanto, pelos seus frutos eu os conhecereis, né? Cuidado com os falsos profetas, né? Os falsos mensageiros, né? Aqueles que falam em nome do mestre, mas não condiz com o que o mestre diz, o nosso Deus diz. Então, os falsos mensageiros e os falsos mestres sempre existiram e continuarão sempre a existir até o final dos nossos tempos. Eles têm aparência de ovelha, mas interiormente são lobos cruéis e vorazes, estou lendo aqui, são lobos cruéis e vorazes. Buscam a própria glória e não a de Deus, porque não têm parte com Deus. São homens guiados pelos próprios desejos e sentimentos e não priorizam uma vida de santidade e de temor diante de Deus. Nós nos identificamos com aquele que nós temos certeza que é um bom profeta. Você entende o que eu falo? Algum tempo aí atrás, eu fui muito criticada aí, porque eu me decidi em relação a um profeta, né? Então, eu fui muito criticada, falaram muitas coisas para mim, quanto a mim, né? E que me entristeceu muito o meu coração. Mas hoje eu já consigo enxergar de uma outra forma, porque eu procurei entender melhor. Então o Senhor Jesus disse que pelos seus frutos serão conhecidos, portanto é preciso muito cuidado, pois eles são muitos dissimulados. É necessário ter muito cuidado. Só quem tem o discernimento do Espírito Santo mesmo que consegue perceber as mentiras, as calúnias do outro. Você entende o que eu falo? Então, veja bem, vê se você consegue me entender. Ontem nós vimos quanto ao Sermão da Montanha, né? Quando Jesus subiu ao monte e lá ele começou a dar ensinamento. Eu já acabei de falar isso aqui. E ele começou a dar ensinamento quanto às circunstâncias que vinham acontecendo naquela época. E ainda hoje, esses ensinamentos, né, nos desperta para os nossos problemas atuais, que são os nossos conflitos, né, as nossas aflições dos nossos dias, no nosso decorrer do dia, da nossa vida. Então, hoje nós vamos dar continuidade e falar sobre esse juízo temorário, que significa que esse juízo é falando do que é verdade. Esse aí, juízo temorário, ele quis dizer quanto à verdade, quanto àquilo que é verdadeiro. Só que esse juízo temorário é um juízo assim, onde as pessoas cismam que elas são certas e que a outra é errada. Se vangloriam, como eu li ali, né? Se vangloria achando que elas são melhores que
todo mundo, são melhores que outros e se vangloria quanto a isso. E aí falam coisas inverdades, dizem inverdades que na mente dela, para ela é verdade, você entende? Porém, é uma verdade sem prova. Então, a gente vê aí defeitos, né? Tem pessoas que vê, por exemplo, falam, né, da outra pessoa, né? Falam da outra pessoa, mas não olha para si mesmo, você entende? Olha para fulano e começa a falar mal de fulano, arruma grupinhos, né? E vai minando quanto a outra pessoa, né? Vai falando com aquela... forma um grupinho e dali começa a falar, você viu fulano? Fulano é assim, fulano é assado, fulano é isso, fulano é aquilo. E inventa muitas mentiras, muitas calúnias, né? E aí esse grupinho começa a olhar para outra de modo diferente. E aí isso faz com que haja o desabono de conduta da outra pessoa. Então, há pessoas que sem motivo algum revela, ou melhor, fala maldade, né, com maliciosidade do seu próximo, sem motivo nenhum, começa a falar quanto aos seus próximos. Assim, Deus estava ensinando aos discípulos de Cristo que eles precisavam que os discípulos eles se revestiram, né? Deus, no caso, Deus se revestiu de homem para dar o ensinamento. Então, os discípulos de Cristo, eles precisavam, segundo Deus, ser pessoas justas, né? Todos nós, né, segundo a palavra do Senhor, precisamos ser pessoas justas. Segundo Deus, na justiça e também em santidade. Os homens, aqueles discípulos, eles precisavam estar em santidade, eles precisavam ser homens justos, né? Então Deus foi dando muito ensinamento. Está falando lá em Efésios, fala sobre isso, no capítulo 4. Eu não sei assim bem, não lembro bem, mas lá em Efésios fala sobre isso. Então, esses homens, né, os discípulos, eles eram revestidos de santidade, precisavam ser homens justos para estarem ali diante do Senhor, você entende? Então, existem muitas pessoas que são pessoas difíceis de se lidar, são pessoas que carregam consigo a malicência, sabe? Tem a malicência no coração e essas pessoas são pessoas que são pessoas injustas, são pessoas que são mentirosas, né, que precisam se libertar da mentira. São pessoas que são falsas, são hipócritas, são invejosas, né? São pessoas que têm, assim, carregam consigo mesmo a maldade, né? A maldade, carregam consigo a maldade. E essas pessoas precisam se corrigir, rejeitar, né? Rejeitar essas coisas, né? Porque se a pessoa é uma pessoa falsa, é uma pessoa que é injusta, né? Que fala mentira quanto ao próximo, essa pessoa ela está revestida não do Espírito Santo de Deus, mas está cheia do espírito maligno, porque ela carrega consigo malicência, maldade no coração. E muitas das vezes pronuncia palavras maldosas e até age com muitas maldades. Então isso contribui para a condenação de si próprio e também prejudica a outra pessoa da qual ela está falando, tá falando quanto à reputação da outra pessoa, você entende? De uma pessoa que é inocente, né? Aí a pessoa, além de prejudicar a si próprio, se condenar a si próprio por falar de outra pessoa, ela está
condenando uma pessoa inocente, falando mal de uma pessoa inocente. Então é necessário ter respeito quanto à reputação do próximo, do outro, porque toda palavra, tudo que nós falamos ou tudo que nós, de forma que nós agimos, as nossas atitudes, né, se for atitudes que levam à mentira, né, atitudes, como é que eu vou dizer, atitudes sucessivas, né, atitudes sucessivas, né, susceptíveis, né, é, vai, vai trazer então dano para essa pessoa. A própria pessoa está se prejudicando porque ela é uma pessoa falsa, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que tem consigo o juízo, o juízo temerário. Tá aqui, tá escrito aqui, o juízo temerário. Então, não julgues para que não seja julgado. Olhe primeiro para si antes de falar do outro, tá bom? Porque você está trazendo danos injustos a si mesmo e para o próximo, para a pessoa que você está falando, você entende? Então, é preciso ter muito cuidado quanto a isso. Muitas pessoas não têm cuidado quanto a isso. Então, veja bem, todo bom cristão, ele deve estar pronto para saber interpretar uma forma favorável de falar com uma pessoa, né? De modo que não vai deixar essa pessoa se sentindo mal, né? Pelo modo que a pessoa falar, né? Ou pela opinião da pessoa na afirmação. Às vezes tem pessoas que afirmam coisas obscuras, coisas que não é verdade, coisas que é das trevas, você entende? Então, é necessário prestar bem atenção antes de acusar alguém, né? Antes de inventar mentiras, antes de inventar calúnias, antes de ser caluniador. Tem pessoas que são caluniadoras, né? É necessário ter prova, né? Por isso Deus fala sobre a justiça, o juízo temerário. É preciso ter medo daquilo que você está falando quanto a outra pessoa, porque a malicência, a maldade, destrói a vida e a honra de uma pessoa. A maldade destrói a vida de uma pessoa. E todos nós queremos ser pessoas honrosas, respeitosas, né? Queremos que o nosso nome seja honrado. Por isso que a calúnia, a mentira, ela lesa, né? Ela rouba as virtudes de uma pessoa que é justa. E a pessoa muitas das vezes fica até doente, porque o outro está caluniando, está falando mentira dela, né? Então, tá roubando a virtude daquela pessoa, fazendo com que aquela pessoa se sinta mal. Por isso, é pecado. Por isso está aqui na lei do Senhor. É pecado calúnias e inverdades, coisas que não é verdade, falar do outro sem provas alguma, a não ser que tenha uma prova para que seja julgado. Então, a justiça tem que ser aplicada, né? Aplicada quando a pessoa é uma pessoa que é uma pessoa desse tipo, né? Invejosa, caluniadora, né? Uma pessoa que carrega consigo a malicência. Essa pessoa, você não deve andar com ela, você deve se separar dela, deve haver uma separação. Mesmo que depois essa pessoa vá até você e te peça desculpas, já não é mais a mesma coisa, quebra o encanto, não é mesmo? Então, mesmo que essa pessoa te peça desculpa, peça, por favor, me perdoe, tal, você tem que perdoar a pessoa sim, mas evite andar com aquela pessoa, tá certo? Mantenha-se com a sua consciência limpa, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa íntegra, tá certo? Essa é a minha palavra amiga de hoje.
Então, amanhã eu venho com vocês para falar quanto às outras leis de Deus, né? Vamos falar sobre a perseverança na oração, que agora não deu para me falar, né? Nós sabemos que precisamos ser perseverantes em oração, né? Nem tem muito aqui o que falar, a palavra já diz, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, aquele que busca o Senhor, aquele que ora, aquele que está sempre na presença do Pai, Deus com certeza trará para ele muitos benefícios, coisas boas, tá certo? Falamos também quanto aos falsos profetas, né? O Senhor Jesus, ele faz referência àqueles que são verdadeiros, como já está dito aqui, como eu venho acompanhando aqui no meu esboço e também aqui na palavra do Senhor, né? Nós precisamos ser prudentes, precisamos ser íntegros, né? Ser sensatos quanto ao nosso comportamento, quanto à nossa palavra, quanto a tudo. Precisamos abrir os nossos olhos para isso, tá certo? Então, amanhã eu já vou entrar com vocês falando sobre a cura dos leprosos, tá bom? Nem vou falar mais sobre esse assunto, sobre a perseverança da oração, que nós já sabemos que é necessário, né? E quanto aos falsos profetas também, já falei quanto isso. Vamos então falar amanhã quanto à cura dos leprosos, tá bom? E o servo de um centurião, tá certo? E aí nós vamos até a gente terminar o Evangelho de Mateus, tá bom? E quando nós terminarmos, vamos partir para outro assunto. Que Deus abençoe grandemente, fiquem comigo, fiquem firmes. Você novo, se inscreva no canal. Aqui eu sempre trago uma palavra amiga para vocês. E eu gostaria muito que você desse um like aí, dá um likezinho aí, para mostrar para o canal que você gosta do que eu trago aqui. E que é uma coisa boa, né? É uma coisa boa, né? A gente aprender cada vez mais quanto às leis, segundo o Evangelho de Mateus, segundo as leis do Senhor nosso Deus, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Não esqueçam de fazer as orações, sejam perseverantes nas orações, tá bom? Eu sei que às vezes eu entro aqui, eu nem oro, não oro com vocês, mas eu oro antes sozinha, tá bom? Mas Deus está sempre presente nas nossas vidas quando nós o buscamos. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.